Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Assim que voltei do intervalo do almoço, eu reparei naquele papel dobrado sobre o teclado do computador. Isso ali na minha mesa. Alguém devia ter deixado aquilo ali depois que eu saí para almoçar. Pensei que se tratasse de alguma coisa relacionada a trabalho. Mas, no que fui conferir, me dei conta de que se tratava de uma outra coisa. Era um bilhete, detalhe. Não tinha sido escrito com caneta, mas impresso. E a pessoa que escreveu aquilo também não se identificava. Para minha surpresa, era uma declaração de amor. Entre outras coisas, a certa altura do bilhete, estava escrito assim, ó. Eu sei que você gosta do Adriano. Que inclusive, você sofre muito por ele. Agora, esse cara não tá nem aí pra você, Jéssica. Ele só te usa. Não merece um segundo da tua atenção. Aliás, sabe que enquanto você chora por ele, tem alguém bem pertinho que te ama mais do que tudo na vida. Olha, eu li aquilo e pensei, meu Deus, será que eu tô dentro de um filme? Ou será que eu tô dentro de um livro de romance? Porque isso é coisa de novela, cá entre nós, né? Não é coisa que acontece assim na vida real. Mas tava ali, o bilhete, escrito exatamente do jeitinho que eu relatei. Bom, fosse quem fosse, a pessoa que deixou aquele bilhete ali fez de modo anônimo, não se identificou, repito. Em vez de escrever do próprio punho, escreveu no computador e imprimiu numa impressora. Será que era alguma brincadeira? Será que era alguém querendo curtir uma onda com a minha cara? Foi a primeira coisa que me ocorreu. Até porque convenhamos, né? Fiquei muito pensativo, sem entender exatamente o que significava aquilo tudo. Ou será que eu tinha um admirador secreto ali na empresa e não sabia? Quem sabe? A maior parte daquele bilhete falava do Adriano, do que eu sentia por ele, do rolo que a gente tinha, do que ele me fazia sofrer. Se bem que isso não era segredo para ninguém ali na firma, né? Todo mundo sabia. Eu gostava dele, era apaixonado. E não fazia questão de esconder de ninguém. Só que, infelizmente, não era correspondido. Pelo menos, não do modo como eu gostaria. Eu queria levar um relacionamento sério com ele. Sabe, namorar de verdade. E já tínhamos conversado sobre isso. Muitas vezes, não apenas uma. Mas ele sempre fazia questão de deixar bem claro que não queria nada sério comigo. Com ninguém. Estava bem sozinho, queria continuar assim. Quer dizer, se eu topasse continuar daquele jeito, tudo bem. Caso contrário. Ele dizia que estava muito bem sendo solteiro. Para ele, devia estar muito conveniente, né, a nossa situação. Quando queria transar comigo, era só estalar os dedos. E eu, boba, apaixonada, aceitava. Um dia, lembro que eu fiquei sabendo que ele tinha saído com outra garota. Uma menina que trabalhava ali perto da gente. Olha, eu fiquei tão mal nesse dia. Chorei tanto. Depois, inclusive, a gente conversou. Fui tirar satisfação. E ele me fez sentir ainda pior. Ô, Jéssica, olha, eu acho que eu preciso te esclarecer uma coisa. Você não é minha dona, não, viu? Você não tem o direito de me cobrar nada. Eu fico com quem eu quiser. Aliás, é por isso que eu tô fora dessa coisa de namoro, né? Deus me livre. Eu já tinha chorado muito, mas chorei ainda mais depois de que ele me disse aquilo tudo na minha cara. O fato é que depois que começamos a ficar juntos, apesar de não termos nada sério, foi a primeira vez que eu soube que ele tinha saído com outra. E aquilo naturalmente me fez sentir muito mal. Eu desconfiava que ele fizesse isso, final de semana, principalmente, mas nunca tive certeza.
aquela foi a primeira vez que eu soube de verdade que ele tinha saído com outra pessoa. E isso simplesmente acabou comigo. Tanto que depois daquela conversa, jurei a mim mesma que iria me afastar, sabe? Eu precisava ter um pouco de amor próprio. Do contrário, ele continuaria me tratando exatamente do mesmo jeito. Só que já na primeira vez que ele veio pro meu lado, adivinha se eu resisti? Acabei me deixando levar, como acontecia sempre. Gostava dele, né? Enfim, aquela pessoa que tinha me enviado aquele bilhete anônimo, eu não sei de que jeito, mas ela sabia de tudo que se passava entre nós. Tanto que tinha escrito exatamente aquilo, né? Sei que você gosta do Adriano, que inclusive você sofre muito com ele, mas esse cara, ele não tá nem aí pra você, Jéssica. Só te usa. Não merece um segundo da tua atenção. Ou seja, essa pessoa sabia de tudo. Olha, eu fiquei pensando e varei noites de sono, acordada, pensando em quem poderia ter me mandado aquele bilhete. Quem seria essa pessoa, meu Deus? E por que não tinha se identificado? Coisa mais esquisita. Mandar bilhete apaixonado e sem dizer quem é. Fiquei ali quebrando a minha cabeça, tentando descobrir. Ali na sala, além de mim, trabalhavam mais duas meninas. E eu mostrei a elas o bilhete. Uma das meninas, a Vilma, falou: será que não é o Marcelo? Uma vez eu escutei ele comentando de você, assim. Ela falou aquilo e eu fiquei pensativo. Só que não podia ser ele. Ele era casado. Não, tudo bem. Poder até podia, mas eu achei que não era. Fiquei tão curiosa para saber. Sabe, tanto que perguntei para ela o que ele tinha comentado de mim. Só que a Vilma falou que era bobagem. Coisa, assim, sem muito a ver. Enfim, a verdade é que aquele bilhete anônimo causou uma verdadeira turbulência na minha vida. Impossível não ficar pensando naquilo. Eu queria descobrir a todo custo quem era. Ficava reparando em cada um que se aproximava, ver se de repente a pessoa deixava alguma pista, me olhava diferente. O pior foi que a história se espalhou. Até o Adriano veio conversar comigo. Escuta, é verdade que andam te mandando bilhetinho apaixonado? Posso saber quem é que é o fura-olho? Fura-olho? Ué, como assim? Não é você mesmo que fala que a gente não tem nada sério? Aliás, já faz um tempinho que você não me chama pra fazer nada. Não seja por isso. Vai fazer o que depois? Tá a fim de sair aí pra tomar alguma coisa comigo? Fui durona com ele. Hoje não vai dar. Já tenho compromisso. Já tem compromisso? Ué, como assim? Não vai me dizer que vai ser com um cara que anda te mandando bilhetinho. Sabe, eu fiquei olhando pra cara dele, meio confusa. Sei lá. A sensação que me deu é de que ele estava com ciúme. Aliás, perguntei isso pra ele, do que ele respondeu. E se eu tiver, qual é o problema? Você é minha. Adivinha o que aconteceu? Acabei aceitando o convite dele. Aliás, eu nunca tinha recusado. Nem mesmo depois que eu soube que ele tinha saído com aquela outra. Nesse nosso encontro, como sempre acontecia, acabamos farando na cama. E ele não parou de falar daquele bilhetinho que eu tinha recebido. Ficou ali querendo saber quem era a pessoa. Mas como que eu ia falar se nem eu mesma sabia? Eu também estava curiosa. De todo modo, vi que ele ficou bem incomodado com aquilo. Sei lá, eu acho que mexeu com o ego dele, né? Porque pelo jeito,
Ele se importava sim comigo, pelo menos um pouco. Inclusive chegou a dizer: olha, se eu descobrir quem é esse cara, eu vou acabar com a raça dele, viu? Olha, pode parecer bobagem, mas isso me fez tão bem. Me fez sentir tão bem. Gostei de saber que ele tinha ciúme de mim, que se preocupava, que estava incomodado, de saber que tinha outro de olho em mim. Embora nem eu mesma soubesse quem era. Porque isso significava que mesmo a gente não tendo assim nada sério, ele não queria me perder para outro cara. Dali a alguns dias, recebi o segundo bilhete. Tudo igual, feito no computador, papel impresso, sem assinatura. Outro bilhete apaixonado, cheio de coisas bonitas escritas. Olha só, eu que sei a minha curiosidade. Meu Deus, por que essa pessoa não se identifica? Como ela queria me conquistar, sendo que não se apresentava? Não dizia quem era. Olha, acabou se tornando um drama na minha vida tentar descobrir quem era a pessoa. Fiquei até meio paranoica. Sempre que alguém se aproximava, eu ficava prestando atenção do jeito dela para saber se ela deixava transparecer alguma coisa. Sabe? Dava alguma pista, só que nada. Eu não conseguia entender por que, fosse quem fosse, não vinha conversar comigo. Na verdade, a curiosidade estava me matando. Quando soube que eu tinha recebido o segundo bilhete, até porque eu contei para as minhas amigas, né? E como tinha percebido o efeito que tinha feito no Adriano, adivinha? Ele veio conversar comigo de novo. E já veio louco da vida. Me cobrando. Me obrigou, inclusive, a lhe mostrar o bilhete e mais uma vez fez aquela ameaça. Olha, quando eu descobrir quem é esse cara, eu vou partir a fuça dele. Sabe? Quem é? Me conta. Mas, meu Deus, como é que eu vou dizer, Adriano? Eu não sei, eu juro que não sei. Não sabe? Aposto que você sabe. Juro pra você, eu não faço nem ideia. Quer saber? Eu queria muito saber. Mas não sei. Ele ficou muito chateado. Mas muito aborrecido. Os dias foram passando. E apesar de ele ter demonstrado que estava se mordendo de ciúme, a nossa situação não mudou. Sabe, juro que eu pensei que ele viesse conversar comigo depois, dizer que queria namorar, até para não acabar me perdendo por outro, né? Só que isso não aconteceu. Fiquei até frustrado, não vou mentir. E um dia, inclusive, numa tentativa de provocá-lo, eu falei aquilo. Pelo menos tem alguém que se importa comigo, né? Que gosta de mim. Que quer ficar comigo, tem alguma coisa séria, porque não é como uns e outros, por aí que eu conheço, que só se lembram de mim na hora da cama. Ele só me olhou assim, com aquela cara, e retrucou. Você não me provoque. Eu ainda falei. Tô falando sério, Adriano. Olha, quando esse cara vier conversar comigo, dependendo de quem seja, claro, se ele quiser alguma coisa séria, fique você sabendo que eu vou pensar no assunto, viu? Sabe por quê? Porque eu quero ser feliz. Quero alguém do meu lado que também goste de mim, né? Que não se lembre de mim só na hora de transar. Sabe, eu também não sou nenhuma boba. Tanto que comecei a usar essa história a meu favor. Olha, nesse dia, ele ficou uma fera. Eu nunca tinha visto o Adriano tão bravo na vida. Sabe, chegou a dizer que não queria mais nada comigo, que eu que fosse atrás do outro. E o fato é que quanto mais eu via que aquela história mexia com ele, mais eu me aproveitava. Não sou boba. Mais tocava no assunto. Até porque ele ameaçou que não queria mais nada comigo, só que não cumpriu. Tanto que já no dia seguinte,
me convidou para sair. Olha, cada vez que eu tocava no assunto, ele espumava de raiva. E foi então que 2 semanas depois, foi de manhã. A sala em que o Adriano trabalhava não ficava muito longe da minha, de modo que deu para ouvir a confusão. Sabe, barulho e até gente berrando. No entanto, somente depois eu fui saber do que realmente tinha acontecido. O Adriano tinha brigado com outro funcionário que trabalhava na mesma sala. Por espanto de todos, os dois tinham batido boca, mas feio. E no fim, tudo terminou em briga, uma briga de soco. Os dois saíram no braço. Pensa na confusão, no falatório que essa história gerou. Aliás, foi por conta de uma das meninas que trabalhava ali na minha sala que eu fiquei sabendo. E que eu entendi o que realmente tinha se passado. Parece que eles brigaram por tua causa, Jéssica. Por minha causa? Ué, como assim? O Adriano eu até entendo, mas o que o Rafael tem a ver com isso? O que ele tem com isso? Só você que não entendeu ainda, né? Você não vive recebendo bilhetinho apaixonado? Vai dizer que não sabe quem é ele. Olha, eu juro por Deus, eu não sabia. Mas não sabia mesmo. Aliás, para dizer a verdade, nem elas sabiam. Até porque se soubessem, tinham me contado. Aquilo me pegou de surpresa, porque em nenhum momento me passou pela cabeça que pudesse ser coisa do Rafael. Porque ele é um cara assim tão na dele, tão quieto. Dificilmente se aproximava de mim. De maneira que nunca na vida que eu desconfiar dele. Qualquer um, menos ele. Conversei com o Adriano depois e ele confirmou tudo. Me contou que tinha pegado o Rafael imprimindo outro bilhete para me enviar. Falou que tinha entrado na sala justamente quando o papel ainda estava sendo impresso e que o Rafael até tentou puxar o papel da impressora, mas que não conseguiu. Ele viu tudo e ainda acrescentou. Fazia de meu amigo ainda esse galã de quermesse. Amigo e de olho em você. Olha, não dá pra confiar em ninguém mesmo, viu? Olha, eu fiquei passada. Nunca na vida ia desconfiar dele. O problema foi que esse episódio teve a pior consequência possível. Por conta da briga, os dois foram chamados à sala da gerência. E adivinha? Foram demitidos. Os dois. E também tiveram de arcar com os prejuízos das coisas que destruíram. Quando brigaram, até computador caiu no chão. A impressora. Eu também fui chamada lá na sala do gerente e tive de dar explicação, porque na cabeça dele eu estava envolvida diretamente naquela confusão. Por sorte, ele apenas me chamou a atenção. Me fez assinar uma advertência, mas me avisou que pelas regras da empresa, nenhum funcionário podia se envolver com outro, que isso já era motivo para demissão. Olha, nunca foi da minha vontade que ninguém fosse demitido. Cheguei a conversar com o Rafael depois. Ele me confessou, olhando nos meus olhos, que realmente estava apaixonado por mim. Só que eu não sentia nada por ele. Não tinha como corresponder, e muito menos lhe dar a oportunidade de... Sabe por quê? O fato de saber que ele gostava de mim, claro que mexe com a gente, mas não é tudo. A pessoa de quem eu gostava, na verdade, ele sabia muito bem quem era. O Adriano, aliás, ficou folo da vida comigo. Principalmente pelo fato de ter sido demitido. Botou na minha conta. Falou que tudo o que aconteceu tinha sido culpa minha. Apesar de tudo, lembra que eu falei, se você brigou com o Rafael por minha causa, é porque alguma coisa você sente por mim.
Por que você não deixa o orgulho de lado e não confessa que gosta de mim também, que quer ficar comigo? Você sabe que tudo que eu sempre quis foi namorar sério com você? É o que você quer, mas não é o que eu quero. Se você quiser continuar do jeito que tá, por mim tudo bem. Agora, pra mim, tanto faz, não vai fazer a menor diferença se você não quiser. Sabe, tem pessoa que não adianta. Ele ficou zangado, chegou a brigar soco com outro por minha causa. Só que é tudo ego. Sabe quando o ego tá ferido? Porque sentimento mesmo, deu pra ver que ele não tinha nenhum. Meu Deus, depois de tudo, ele ainda se fazia de orgulhoso, de dono da situação. Eu sei que pelo menos um pouco ele gosta de mim. Até porque ninguém faz o que ele fez se não gostar. Chegou a perder o emprego por minha causa. Ou será que ele é o tipo de homem que não admite perder? Que mesmo não querendo nada sério comigo, prefere não largar o osso. E só por isso brigou. Simplesmente não sei o que pensar. Continuamos na mesma situação até hoje. Até porque, mais do que isso, ele não dá. Eu também não sei o que fazer da minha vida. Apesar de não querer nada sério, volta e meia ele me procura. Acho que me procura quando não tem outra opção. Ou quando sente vontade de transar. Meu Deus, até quando vai ser assim? Até quando vou me contentar com essas migalhas? Às vezes, penso que devo dar uma chance pro Rafael. Quem sabe ele acabe me conquistando. Tem amor que não começa assim, sabe, a todo vapor. É com o tempo que ele... É tão sofrido quando a gente ama uma pessoa e não é correspondido. Porque mesmo sabendo que ele não tá nem aí pra mim, que eu tô caminhando em círculo, que não vou chegar a lugar nenhum, eu não consigo me reagir. Continuo me submetendo, me entregando, me humilhando. Quando ama, parece que a gente se deixa levar, mesmo sabendo que por outro é só diversão, aventura, coisa de momento. E que aquele final feliz com o qual a gente tanto sonha não vai chegar, jamais chegará.